Meus amados irmãos, a graça e a paz do Senhor Jesus. Amém. Abra a sua Bíblia em 1 Coríntios, capítulo 10. E assim daremos continuidade no livro de 1 Coríntios, que estamos estudando aos domingos. 1 Coríntios, hoje capítulo 10. Se der tempo, veremos as duas partes que se encontra no capítulo 10, ou seja, todo o capítulo 10. Se não der tempo, veremos só a primeira parte nesta noite, e aí daremos continuidade na próxima oportunidade que o Senhor nos der. 1 Coríntios, capítulo 10. Coríntios, aguardando aí todos acharem. 1 Coríntios, capítulo 10. Esse aí é para os lados, e para descer ou subir é isso que está na sua mão do lado esquerdo. Você estava pegando, é só afogar ele. Isso. Aí você regula para cima ou para baixo. E o outro é para os lados. Certo? 1 Coríntios, capítulo 10, amém? Amém. Faremos a leitura da palavra do Senhor. Ora, irmãos, não quero que ignoreis que nossos pais estiveram todos sob a nuvem e todos passaram pelo mar, tendo sido todos batizados, assim na nuvem como no mar, com respeito a Moisés. Todos eles comeram de um só maná espiritual e beberam da mesma fonte espiritual, porque bebiam de uma pedra espiritual que os seguiam, e a pedra era Cristo. Entretanto, Deus não se agradou da maioria deles, razão porque ficaram prostrados no deserto. Ora, estas coisas se tornaram exemplos para nós, a fim de que não cobicemos as coisas más como eles cobiçaram. Não vos façam, pois, idólatras, como alguns deles, porquanto está escrito: o povo assentou-se para comer e beber, e levantou-se para divertir-se. E não pratiquemos imoralidade, como alguns deles o fizeram, e caíram num só dia 23.000. Não ponhamos o Senhor à prova, como alguns deles já fizeram e pereceram pelas mordeduras das serpentes. Nem murmureis, como alguns deles murmuraram e foram destruídos pelo exterminador. Estas coisas lhes sobrevieram como exemplos, e foram escritas para a advertência nossa, de nós outros, sobre quem os fins dos séculos têm chegado. Aquele, pois, que pensa estar em pé, veja que não caia. Não vos sobreveio tentação que não fosse humana, mas Deus é fiel e não permitirá que sejais tentados além das vossas forças. Pelo contrário, juntamente com a tentação, vos proverá livramento, de sorte que as possais suportar. Portanto, meus amados, fugi da idolatria. Falo como a criteriosos, julgai vós mesmos o que digo. Porventura, o cálice da bênção que abençoamos não é a comunhão do sangue de Cristo? O pão que partimos não é a comunhão do corpo de Cristo? Porque nós, embora muitos, somos unicamente um pão, um só corpo, porque todos participamos do único pão. Considerai o Israel segundo a carne. Não é certo que aqueles que se alimentam dos sacrifícios são participantes do altar? Que digo, pois, que o sacrifício ao ídolo é alguma coisa, ou que o próprio ídolo tem algum valor? Antes, digo que as coisas que eles sacrificam
é a demônios que as sacrificam e não a Deus. E eu não quero que vos torneis associados aos demônios. Não podeis beber o cálice do Senhor e o cálice dos demônios. Não podeis ser participantes da mesa do Senhor e da mesa dos demônios. Ou provocaremos zelos no Senhor. Somos acaso mais fortes do que Ele? Todas as coisas são lícitas, mas nem todas convêm. Todas são lícitas, mas nem todas edificam. Ninguém busca o seu próprio interesse, e sim o de outrem. Comei de tudo. Só um minuto aqui. Comer de tudo que se vende no mercado, sem nada perguntar por motivo de consciência, porque do Senhor é a terra e a sua plenitude. Se algum dentre os incrédulos vos convidar e quiserdes ir comer de tudo que for posto diante de vós, sem nada perguntares por motivo de consciência. Porém, se alguém vos disser isto é coisa sacrificada a ídolo, não comais, por causa daquele que vos advertiu e por causa da consciência. Consciência, digo, não a tua própria mente, mas a do outro. Pois por que há de ser julgada a minha liberdade pela consciência alheia? Se eu participo com ações de graças, por que hei de ser vituperado por causa daquilo por que dou graças? Portanto, quer comais, quer bebais ou façais outra coisa qualquer, fazei tudo para a glória de Deus. Não vos tornei causa de tropeço, nem para judeus, nem para gentios, nem tampouco para a igreja de Deus. Assim como também eu procuro em tudo ser agradável a todos, não buscando o meu próprio interesse, mas o de muitos, para que sejam salvos. Uma leitura um pouco extensa, e como eu disse já no início, se der tempo, iremos ver todo o capítulo. Caso não, vamos dividi-lo em duas partes. Oremos ao Senhor. Bondoso, obrigado pela leitura da tua palavra, que é viva, que é eficaz. A tua palavra que é a única, Senhor, que tem poder de nos curar, de nos salvar, de nos libertar, de nos corrigir, de nos repreender, de chegar onde nenhuma outra coisa, ciência ou pessoa, ó Senhor, pode chegar. Só o Senhor e Salvador Jesus Cristo, por meio, Senhor, da tua palavra, Senhor. É conhecendo a tua palavra, Senhor, que chegamos a Deus por meio do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. É conhecendo a tua palavra, Senhor, que andamos segundo a tua vontade. Então, Senhor, nos ajuda para que no caminho não venhamos ser desqualificados, ó Senhor. Nos ajuda a ser conosco, nos orienta nesta noite, fala com cada um de nós. Te oramos, te pedimos no nome de Jesus. Amém. Meus irmãos, aqui a gente continua sobre a liberdade cristã. E o tema de hoje é o uso sábio da liberdade cristã. Então, o apóstolo Paulo, ele prossegue, como a gente tem visto em outros sermões, desde o capítulo 8, o apóstolo Paulo agora, ele prossegue o seu ensinamento, concluindo essa sessão sobre a liberdade cristã. No capítulo 8, Paulo enfatizou que precisamos balancear o conhecimento com o amor, uma vez que o conhecimento ensoberbece e o amor edifica. No capítulo 9, o apóstolo exemplifica a questão da liberdade com a sua própria vida, seu próprio exemplo, invocando o tema do sustento pastoral, revelando que, embora fosse um direito seu receber salário da igreja, voluntariamente ele abriu mão por algo maior, por amor ao Evangelho, por amor aos pecadores e por amor a si mesmo. No capítulo 10, concluindo essa sessão, Paulo dá um exemplo agora negativo. Ele apresentou um exemplo positivo no capítulo 9, o exemplo da sua própria vida, e agora no capítulo 10 ele dá um exemplo negativo. O exemplo agora é o exemplo do povo de Israel.
E Paulo nos ensina duas grandes lições nesse capítulo 10. Primeira lição, que chamo de primeira parte aqui no capítulo 10. Primeira lição: nossa experiência religiosa deve ser balanceada com a precaução, com cuidado, com vigilância. Segunda lição é que nossa experiência religiosa deve ser balanceada com a responsabilidade cristã. Então vamos ao primeiro ponto, que diz que a experiência religiosa deve ser balanceada com a precaução, cuidado e vigilância. E aqui essa primeira parte vai do versículo 1 até o versículo 22. Talvez, meus irmãos, a frase central aqui do capítulo 10, deixa a sua Bíblia aberta para que você vá acompanhando, seja, quem sabe aqui a frase central desse capítulo seja o versículo 12, olhe para a sua Bíblia. Aquele, pois, que pensa estar em pé, veja que não caia. Antes de iniciar a leitura de hoje, de todo o capítulo 10, eu pensei em ler somente esse versículo. E depois a gente, durante a exposição, ir vendo todos os versículos. Porque ele parece ser a frase central aqui do capítulo 10. Aquele, pois, temos uma advertência, irmãos, nessa noite. Aquele, pois, que pensa, porque muitos dizem que estão em pé, e Paulo está dizendo: aqueles que pensam está em pé, veja que não caia. E Paulo está falando para aquele grupo. Lembra que tem um grupo forte e um grupo fraco? Um grupo forte que acha que pode comer carne sacrificada a ídolos e que não há problema nenhum com isso, porque está dando graças a Deus, porque orou, e realmente não teria nenhum problema. Mas quando a minha liberdade pode fazer com que um irmão vá se escandalizar, quando a minha liberdade vai fazer com que um irmão tropece, então a minha liberdade deixa de ser liberdade para ser pecado. E aí Paulo está falando para esse grupo forte: aquele, pois, que está em pé, veja que não caia. Talvez, irmãos, o grande orgulho do povo da igreja de Corinto, essa carta que estamos lendo, que é para a igreja de Corinto, que traz nessa noite um exemplo registrado no Antigo Testamento e que fala conosco também hoje. Alguém já disse que essa carta é muito atual também para a igreja hoje. Então, talvez o orgulho do povo da igreja de Corinto é que essa igreja se gloriava do seu elevado grau de espiritualidade. Eles estavam vaidosos de si mesmos. Eles estavam entusiasmados com o grau de espiritualidade que eles possuíam. Eles eram crentes narcisistas e vaidosos. Paulo, então, meus irmãos, precisa adverti-los. Pois a vaidade é o primeiro degrau da queda. A soberba precede a ruína. Um crente, meus irmãos, que aplaude a si mesmo e entoa quão grande és tu diante do espelho, está à beira de uma queda. Então, o apóstolo Paulo precisa advertir sobre esse grande perigo da autoconfiança. Aquele, pois, que pensa estar em pé, veja que não caia. Paulo usou, então, para isso, para essa advertência, a nação de Israel como exemplo para advertir os crentes da igreja de Corinto. E ele faz 3 advertências que vamos ver nessa primeira parte. Primeira advertência, olha que interessante: privilégios não são garantia de sucesso. Olha, privilégios não são garantia de sucesso. Segunda coisa, um bom começo não é garantia de um final feliz. Um bom começo não é garantia de um final feliz. E terceira coisa, Deus pode capacitar-nos para vencermos as tentações, se Deus pode capacitar-nos para vencermos as tentações, se dermos ouvido à sua palavra. Então veremos esses 3 pontos,
onde está dentro dessa primeira parte, que eu chamo de a experiência religiosa, deve ser balanceada com a precaução, cuidado e vigilância. Então, irmãos, em primeiro lugar, Paulo adverte que privilégios não são garantia de sucesso. Quantas pessoas não vão pensar que, por estar tendo algum privilégio, por estar sendo abençoado em algumas áreas, por ter alguns cargos na igreja, ou por ter tantos anos de igreja, eu tenho tantos anos de evangelho, eu tenho tantos anos de igreja, né? Paulo está ensinando a primeira coisa aqui, que privilégios não são garantia de sucesso. E eu quero que você olhe do versículo 1 ao versículo 4. Quantos privilégios teve a nação de Israel? Olhe do versículo 1 ao versículo 4. Ora, irmãos, não quero que ignoreis que vossos pais estiveram todos sob a nuvem, e todos passaram pelo mar. Olha que privilégio. Todos estavam debaixo daquela nuvem, pregado e falado outro dia pela irmã Natália aqui na igreja. Todos passaram também pelo mar Vermelho. Versículo 2: tendo sido todos batizados, assim na nuvem como no mar, com respeito a Moisés, tinham Moisés como líder, Moisés como um tipo de Cristo, hoje, que é hoje para a igreja, né? Então, todos eles, no versículo 3, todos eles comeram de um só manjar espiritual. Versículo 4, e beberam da mesma fonte espiritual, porque bebiam de uma pedra espiritual que os seguia. E Paulo ainda diz o quê? E a pedra era quem? Cristo. A nação de Israel recebeu muitas bênçãos de Deus, meus irmãos. A nação de Israel recebeu proteção. A nação de Israel recebeu orientação, sustento, perdão. Mas, a despeito de tantos privilégios, de tantas bênçãos, Israel fracassou. Esse é o primeiro ponto, de que Paulo está advertindo que privilégios, que também havia na igreja de Corinto, privilégios não são garantia de sucesso. Temos uma nação que recebeu todo esse cuidado, toda essa proteção, todo esse amor, sustento. Temos uma nação que não recebeu tantas bênçãos, assim como nenhuma outra. Israel, apesar de ter recebido tantos privilégios, Israel fracassou. Israel foi tirado do Egito com a mão forte e poderosa de Deus. Israel tinha sido libertado do Egito pelo poder de Deus. Da mesma forma, irmãos, que os crentes hoje têm sido redimidos do pecado. A Páscoa que Israel celebrou é como hoje um símbolo da cruz, e era um tipo de símbolo da cruz. E o êxodo que Israel recebeu de Deus é o mesmo êxodo que nós recebemos através da redenção em Cristo Jesus. O êxodo do Egito foi a libertação da nação de Israel das garras do inimigo, assim como nós fomos libertos das garras do diabo e do pecado por intermédio do sacrifício de Cristo. Israel foi liberto. Israel teve o seu êxodo. O povo de Israel, como disse o texto, se identificou com Moisés no Mar Vermelho. E aqui seria o batismo. Da mesma forma que os cristãos se identificam com Cristo pelo batismo. O que Paulo está querendo dizer, meus irmãos, desse versículo 1 ao versículo 4? Paulo então usa duas figuras dos sacramentos. O povo de Israel passou pelos mesmos ritos sacramentais que nós experimentamos no tempo de hoje da graça. O texto diz que todos eles passaram pelo mar e todos foram batizados, assim na nuvem como no mar, com respeito a Moisés. Eles se identificaram com Moisés por meio desse batismo, ficando debaixo da liderança espiritual de Moisés, assim como nós, ao sermos batizados, ficamos debaixo da autoridade do governo de nosso Senhor Jesus Cristo.
Assim como o povo de Israel se identificou debaixo da liderança de Moisés, nós estamos identificados debaixo da liderança de Cristo. O povo de Israel comeu e bebeu alimentos espirituais e sobrenaturais do mesmo jeito que os cristãos se alimentam do corpo e do sangue de Cristo na Santa Ceia. Eles receberam não apenas o batismo, mas o texto também diz, no versículo 3 e 4, que eles comeram de um só manjar espiritual e beberam também de uma só fonte espiritual. Assim como nós comemos e bebemos uma comida espiritual, o corpo e o sangue de Jesus, eles comeram e beberam o alimento espiritual e sobrenatural. Eles também receberam o prenúncio dos sacramentos. Tanto Israel quanto a igreja experimentaram os dois sacramentos profundamente significativos: ser batizado numa demonstração de lealdade ao guia designado por Deus e ser regularmente nutrido com alimento e bebida sobrenaturais. Meus irmãos, todos esses privilégios de ser arrancado da escravidão, de passar por um resgate milagroso, de passar por um batismo e de ser alimentado espiritualmente de maneira sobrenatural, não poupou Israel de um fragoroso fracasso espiritual. Paulo é claro no versículo 5, ao dizer: entretanto, Deus não se agradou da maioria deles. Olha, do versículo 1 ao versículo 4, várias vezes a gente vê a palavra todos. Veja só. Ora, irmãos, não quero que ignoreis que nossos pais estiveram todos sob a nuvem, e todos passaram pelo mar, tendo sido todos batizados, assim na nuvem como no mar, com respeito a Moisés. Todos eles comeram de um só manjar espiritual e beberam, ou seja, todos aqui novamente da mesma fonte espiritual, porque bebiam de uma pedra espiritual que os seguiu, e a pedra era Cristo. Aí chega o versículo 5. Entretanto, Deus não se agradou da maioria deles. Deus não se agradou de todos. Deus não se agradou da maioria deles. Por que Paulo fala isso? Paulo está corrigindo, meus irmãos, a vaidade e a soberba da igreja de Corinto. Paulo está invocando o exemplo negativo de Israel para exortar a igreja. Quem sabe o Senhor esteja fazendo isso em você nessa noite. E talvez você me diga agora: mas pastor, o Senhor está dizendo que eu sou vaidoso? O Senhor está dizendo que eu sou orgulhoso? O Senhor está dizendo que eu sou alguém soberbo? Por causa do conhecimento? Por causa do tempo de ser crente? Não sei, meus irmãos, Deus sabe. Isso ele deixou registrado. Se Paulo registrou, inspirado pelo Espírito Santo, para exortar a igreja de Corinto, as Escrituras, esse texto sagrado, também foi escrito para nos exortar também. Paulo está corrigindo a vaidade e a soberba da igreja de Corinto. Paulo está evocando o exemplo negativo de Israel, o exemplo registrado lá no Antigo Testamento. Veja como precisamos conhecer também e ler o Antigo Testamento para exortar a igreja. Ele está dizendo a ensoberbecida igreja de Corinto para olhar para o exemplo de Israel e ver que, a despeito de tantos privilégios que essa nação teve, Deus não se agradou da maioria deles. E para ser mais exato, de toda aquela multidão que saiu do Egito, o texto nos diz que eram 600.000 homens, fora crianças e mulheres. Apenas 2 pessoas entraram na terra prometida. 2 pessoas entraram na terra prometida. Deus não se agradou da maioria deles. Aquele deserto, irmãos, certamente se transformou no maior cemitério da história. Deus não se agradou da maioria daquele povo,
O grande problema daquele povo, irmãos, era a exagerada autoconfiança. Eles caíram porque confiaram que eram fortes. Privilégios espirituais não são garantia de sucesso espiritual. O fato de você ser crente, o fato de você ler a Bíblia, quem sabe nem esteja lendo, o fato de ter sido batizado na igreja, o fato de você participar da ceia, de frequentar a igreja, de ouvir a mensagem de Deus, de cantar e orar ao Senhor, não lhe garante sucesso espiritual. Em segundo lugar, Paulo adverte que um bom início não é garantia de um final feliz. Olha quantas advertências. A primeira advertência, Paulo adverte que privilégios não são garantia de sucesso espiritual. Versículo 1 ao versículo 4. Segunda advertência, Paulo adverte que um bom início não é garantia de um final feliz. Do versículo 5 a 12. Meus irmãos, quem começa bem, nem sempre termina bem. Muitos que corriam bem, hoje estão longe do Senhor. Paulo mostra um fato extremamente marcante. Nenhuma geração da história da humanidade viu tantos milagres como aquela geração de quem Deus não se agradou. Aquela geração não apenas viu prodígios e milagres, mas foi a beneficiária desses milagres. Israel, por exemplo, viu as 10 pragas no Egito, nocauteando as divindades do panteão egípcio. Israel viu o mar vermelho se abrindo, irmãos, para eles passarem. De modo, irmãos, que quando vieram os egípcios, não conseguiram passar. Israel viu o maná caindo do céu, a rocha brotando água, a sandália não envelhecendo em seus pés e a roupa não ficando rota no seu corpo. Que geração viu tantos prodígios? Contudo, mesmo assim, aquela geração foi reprovada por Deus. As gerações que mais viram milagres foram as mais endurecidas. A Bíblia faz referência a 3 gerações que viram abundantes milagres. A primeira geração que viu estupendos milagres foi exatamente esta, a geração de Moisés. A segunda geração foi a de Elias e Eliseu. A terceira geração que viu extraordinários e potentosos milagres foi a geração da época de Jesus e dos apóstolos. E é perturbador saber, meus irmãos, que nunca houve tanta dureza de coração e incredulidade como houve nessas 3 gerações. Os milagres em si não podem trazer o nosso coração para perto de Deus. Daquela geração toda, volto a dizer, apenas 2 homens entraram na terra. Os demais, o texto diz que ficaram prostrados no deserto. A geração de Moisés cometeu 5 pecados, 5 tipos de pecados, todos gravíssimos. E Paulo traz essa relação, a começar do versículo 6, olhe para a sua Bíblia. Paulo relaciona o primeiro pecado, o pecado da cobiça. Paulo diz no versículo 6, a fim de que não cobicemos as coisas más, como eles cobiçaram. Aquele povo, meus irmãos, tinha tudo que Deus dava. O maná que caía, a água que jorrava, as codornizes que Deus mandava, mas aquele povo ainda estava insatisfeito e cobiçando mais coisas. Deus tinha prometido a eles uma terra que manava leite e mel, mas eles cobiçaram as coisas ruins. Às vezes, meus irmãos, o mesmo acontece conosco. Deus nos promete toda sorte de bênçãos em Cristo Jesus, e nós continuamos a cobiçar as coisas más.
ficamos insatisfeitos com o que temos e queremos aquilo que é mal. Primeiro pecado, Paulo relaciona, está a cobiça. Segundo tipo de pecado que esse povo cometeu, que essa geração de Moisés cometeu, está no versículo 7, a idolatria. Paulo escreve: não vos façais, pois, idólatras, como alguns deles, porquanto está escrito: o povo assentou-se para comer e beber, e levantou-se para divertir-se. Quando Moisés subiu ao monte, meus irmãos, vamos ver o que está relatando aqui, o que está citando aqui, uma passagem do Antigo Testamento. Quando Moisés subiu ao monte para receber as tábuas da lei, o povo fez um bezerro de ouro e começou a dançar e a adorá-lo, como diz aqui o texto. Muitos de nós, e eu gostaria que os irmãos prestassem bastante atenção, porque a idolatria não é somente ter uma imagem de gesso, ou uma imagem de prata, ou uma imagem de ouro, e se prostrar para aquela imagem. Não é só isso. Muitos de nós não temos um ídolo feito de ouro ou prata, diante de quem nos prostramos. Mas idolatria é tudo aquilo que ocupa o lugar de Deus em nossa vida. Idolatria é tudo aquilo que ocupa o lugar de Deus em nossa vida. Sejam pessoas, coisas ou até sentimentos. Todos os nossos pecados que a gente reconhece que é pecado, ou o pastor está pregando na igreja, alguém pregou na igreja, a Bíblia nos advertiu, nos mostrou que estamos em pecado, e não abandonamos, tornamos conhecedores desse pecado e não abandonamos, então estamos servindo a outro Deus, criamos um outro Deus, estamos idolatrando, porque estamos querendo fazer o que nos agrada e não o que agrada a Deus. Estamos querendo fazer o que agrada ao homem, estamos temendo ao homem e não a Deus. Então, idolatria não é só ter um ídolo, não é só se tivéssemos um ídolo de gesso ou feito de ouro ou de prata, diante de quem a gente se prostra, mas idolatria é tudo aquilo que ocupa o lugar de Deus em nossa vida, sejam pessoas, coisas ou sentimentos. Há muitos ídolos modernos que podem estar tomando o lugar de Deus, irmãos, hoje em nossa vida. Deus tenha misericórdia. Que pecados são esses, além da cobiça e da idolatria? Veja o versículo 8, pecado de imoralidade. Paulo adverte: e não pratiquemos imoralidade, como alguns deles o fizeram, e caíram, num só dia, quanto? 23 mil. Houve um tempo, meus irmãos, em que os israelitas se misturaram com as mulheres moabitas, e eles começaram não só a se prostituir, mas também a adorar os deuses dos moabitas. Veja, se juntar com um outro povo, onde Deus disse que não se juntasse, além de desobedecer e se juntar a outro povo, o que é que fizeram? Além de se prostituir, ainda acabaram adorando os deuses desse outro povo. Há uma estreita conexão entre prostituição e idolatria na Bíblia. Onde se vê idolatria, aí também se vê prostituição. Onde se vê prostituição, aí também se vê idolatria. Continuando na relação desses 5 pecados, no versículo 9, vemos o pecado de colocar Deus à prova. Paulo prossegue, versículo 9: não ponhamos o Senhor à prova, como alguns deles já fizeram e pereceram pelas mordeduras das serpentes. Meus irmãos, ouvindo Augusto Nicodemos falar sobre isso, ele dava o exemplo de que muitas vezes
como aqui no texto vamos ver o Senhor dizendo fuja, ele já disse fuja da impureza lá no capítulo 6, que é a fornicação, que é o pecado do sexo, fuja da impureza. Aqui ele vai dizer fuja da imoralidade, que é prostituição. Agostinho Nicodemos, comentando sobre isso, ele começa a dizer que os crentes em Coríntio às vezes eram convidados para ir para um templo, onde muitas vezes, não era em todos os templos, mas em alguns templos, ali também acontecia prostituição, e faziam aquilo oferecendo a outros deuses. Olha como era a cultura aqui, o culto cultural aqui. E Agostinho Nicodemos diz, olha, não é que os crentes de Coríntio estariam indo para lá e iriam se prostituir. Não. Mas existiam aqueles que podiam dizer, não, eu vou para lá e eu vou conseguir, eu vou só comer o alimento, que eu sei que não é pecado, eu não vou dançar, eu não vou me prostituir. Algo desse tipo. Quando o Senhor pede para a gente fugir da impureza. Quando o Senhor pede para a gente fugir da impureza, o Senhor não quer que a gente o coloque ele à prova. Colocar Deus à prova, meus irmãos, é dizer, eu vou para aquele lugar, um lugar que você não deveria ir, e você, por causa do seu tempo de igreja, ou por causa do seu tempo de crente, ou por causa da sua liberdade cristã, você está indo e está dizendo, não, eu vou para lá porque eu sou forte. Eu vou ficar sozinho aqui com essa menina nesse quarto porque eu sou forte e não vou fazer nada. Eu vou ficar sozinho com essa mulher aqui nesse quarto porque eu sou forte e não vou fazer nada. Não, aquela mulher está me tentando e me chamou para mim ali fazer uma viagem com ela, e eu vou fazer essa viagem com ela, mas não vai acontecer nada porque eu sou forte. Ela pode até me catucar, me chamar, pode até apontar para algum motel quando passar, mas eu vou ser forte e não vou entrar não. É alguma coisa desse tipo, sabe? O crente forte querendo dizer que ele vai resistir onde Deus está mandando ele fugir. Então, colocar Deus à prova é ir para esse lugar e acreditar que Deus vai livrá-lo. É ir para esse lugar e acreditar que Deus vai dar livramento, que Deus vai dar proteção, que Deus vai estar com ele, e Deus não vai estar com ele, Deus não vai dar livramento, Deus não vai dar proteção, porque Deus não está mandando ele fazer o que ele está fazendo. Fugir da impureza não é resistir, não é tentar aguentar, tentar resistir, é fugir. Fugir da idolatria, da imoralidade, é fugir disso. Não é resistir, não é tentar, não é dizer que eu ter autoconfiança, que eu sou crente, que eu sou um pastor, que eu sou um presbítero, que eu sou um diácono, eu sou um irmão muito firme na igreja, eu nunca caí. Paulo está dizendo para esses que são fortes: aquele que pensa que está em pé, vejam que não cai. E Agostinho Nicodemos, achei interessante que ele citava esse exemplo. E ele dizia: Deus não está com você. Não vá fazer, porque Deus não está com você. Deus não vai lhe dar livramento. Deus não vai lhe dar proteção. Porque Deus está mandando você não ir, não fuja que você está indo. Ele também lembrava daquele exemplo que o diabo chegou para Jesus e mandou Jesus pular. Pula, que Deus dará ordem aos anjos para ele te pegar. Pronto. Agostinho Nicodemos disse: é a mesma coisa de você ir para cima de um prédio, pular e dizer: eu vou pular, e Deus vai mandar um anjo e vai me pegar antes de cair no chão. Não faça isso. Deus não vai estar com você. Deus não mandou você fazer isso, e você está pecando porque você está colocando Deus à prova. Então não coloque Deus à prova. Um outro pecado, além de cobiça, idolatria, imoralidade, colocar Deus à prova, vem o quinto pecado. Versículo 10. Paulo conclui:
nem murmureis, como alguns deles murmuraram, e foram destruídos pelo exterminador. A murmuração, meus irmãos, provoca a ira de Deus. Não murmure, porque a murmuração provoca a ira de Deus. Não vai provocar a bênção, não, vai provocar a ira de Deus. A murmuração é a negação, é negar a bondade de Deus. A murmuração é negar a providência de Deus. A murmuração é negar o cuidado e o amor de Deus. O povo de Israel foi reprovado e pereceu no deserto por causa desses 5 pecados: cobiça, idolatria, imoralidade, colocar Deus à prova, murmuração contra Deus. Todos esses pecados que levaram Israel ao fracasso espiritual estão presentes na igreja de Corinto, irmãos. Por isso que Paulo está trazendo esse exemplo. Quem sabe também precisamos nos examinar nessa noite. Os mesmos pecados que levaram Israel ao fracasso levaram a igreja de Corinto também a um fracasso espiritual. Paulo agora faz uma aplicação do que vem ensinando até agora e diz no versículo 11: estas coisas, olha como é que ele conclui, olha como é que ele aplica. Estas coisas quais? Tudo que a gente viu até agora. Ele diz: estas coisas lhes sobrevieram como exemplos. Isso aqui são exemplos, viu, irmãos? E vocês agora estão conhecendo. Isso aqui são exemplos. E foram escritas para advertência nossa, de nós outros, sobre quem os fins dos séculos têm chegado. E estamos no fim dos séculos. Estamos no fim do século, desde quando Jesus foi crucificado até aqui. Se estamos no final dos tempos, há 2000 anos, acreditamos que está bem próximo. Não sabemos a hora, como a Bíblia diz, não tenta adivinhar, porque não sabemos, mas estamos há 2000 anos no fim dos tempos, e essas horas então está bem próximo. E estas coisas lhes sobrevieram como exemplos. Estou trazendo isso para vocês, como exemplo. Estou trazendo o que está escrito, como exemplo, para advertência nossa, minha e sua, de nós outros, sobre quem os fins, até aqueles que estão ainda aguardando a vida de Jesus, que vão estar lendo, que vão estar aguardando a vida de Jesus. Hoje, meus irmãos, Deus está usando o exemplo da história para nos advertir. A Bíblia foi escrita para a nossa advertência. Deus está nos advertindo quanto ao cuidado que devemos tomar para não cairmos no mesmo erro, não caminharmos pela mesma estrada, não termos o mesmo comportamento. Quem não aprende com as lições da história, comete os mesmos erros da história. Precisamos fazer, meus irmãos, da história a nossa pedagoga. Se é um exemplo, se foi escrito para a nossa advertência, então é ensino para nós. E não fazer da história a nossa coveira. É também importante dizer aos irmãos que os pecados da igreja são mais sérios do que os pecados dos israelitas que estavam debaixo da lei. Os pecados da igreja hoje são mais sérios do que os pecados dos israelitas que estavam sob a lei. Quando a igreja peca, o seu pecado é pior do que o do povo de Israel. E por 2 razões. Primeiro, porque nós temos o exemplo do povo de Israel como advertência. Temos a Escritura em nossas mãos. O Senhor vai cobrar de nós que leiamos. O Senhor vai cobrar de nós que a gente não despreze a pregação, que a gente esteja no culto nos domingos, participando dos cultos da igreja local onde fazemos parte, que façamos nosso devocional em casa, leitura bíblica. O Senhor vai cobrar de nós que o pregador, quando estiver pregando, a gente esteja com a Bíblia aberta e acompanhando, vendo se é verdade, vendo se é de Deus. E o pecado que cometemos hoje é pior do que o pecado
do povo de Israel, por duas razões. Primeiro, porque nós temos o exemplo. Israel não tinha o exemplo, mas nós agora temos o exemplo de Israel como advertência. Segundo, porque eles estavam debaixo da lei e nós estamos debaixo da graça. O pecado do crente é pior do que o pecado do ateu. Quando o crente comete pecado, ele o faz contra o conhecimento, contra a bondade e a graça de Deus. Quando o crente comete pecado, ele ultraja a graça de Deus e pisa no sangue do Cordeiro. Paulo então menciona o castigo que Israel recebeu e usa três expressões no capítulo 10, versículo 5, parte B. Veja o castigo. Primeiro castigo, ficaram prostrados. Segundo castigo, capítulo 10, versículo 8, ficaram caídos. Capítulo 9 e 10 vai mostrar que foram destruídos pelo exterminador. Paulo menciona o castigo que Israel recebeu. Ficaram prostrados, caídos, destruídos pelo exterminador. As mesmas causas que levaram o povo de Israel a cair, derrubam também os crentes ainda hoje. Então, acautelemo-nos. Paulo finalmente adverte sobre o perigo da síndrome da superespiritualidade. Versículo 12: aquele, pois, que pensa estar em pé, veja que não caia. Entendeu? Porque parece ser o versículo central do capítulo 10. Aquele, pois, que pensa estar em pé, veja que não caia. Então, meus irmãos, aqueles que não estão em pé, mas pensam que estão. Porque o texto diz: aquele, pois, que pensa. Então, todos nós precisamos nos acautelar. Todos nós precisamos nos policiar, vigiar, pedir misericórdia ao Senhor, ler a Bíblia, orar e obedecer ao Senhor. Não tem um crente tão espiritual, se podemos dizer assim, que possa dizer: eu jamais cairei. Não tem? Aquele, pois, que pensa está em pé, pensa, veja que não cai. Muitos estão, meus irmãos, num terreno escorregadio e ainda estão batendo no peito e se ufanando. E Paulo adverte: aquele que pensa está em pé, veja que não cai. Em terceiro e último lugar, dessa primeira parte, Paulo ensina que Deus pode nos capacitar para vencermos as tentações se permanecermos fiéis à sua palavra. Então, depois de uma advertência, a gente recebe esperança. Paulo ensina que Deus pode nos capacitar para vencermos as tentações se permanecermos fiéis à sua palavra. E aqui a gente vai de versículo 13 ao 22. Atentemos, irmãos, o que diz o apóstolo Paulo no versículo 13: não vos sobreveio tentação que não fosse o quê? Humana, mas Deus é fiel e não permitirá que sejais tentados além das vossas forças. Pelo contrário, juntamente com a tentação, vos proverá o quê? Livramento, de sorte que a possais suportar. Deus permite, irmãos, que sejamos tentados, e tentados aqui eu quero abrir o parênteses para dizer aos irmãos: provados, porque Deus não tenta a ninguém. Esse tentar aqui, ele está indo para o sentido de prova. Deus nos prova, Deus nos testa. Posso dizer que, quem sabe, essa coceira no corpo, às vezes, posso dizer que pode ser uma prova. Então, cuidado, porque
uma vez uma mulher traiu seu esposo e disse que era uma prova. E na mesma hora eu corrigi ela. Não é prova. Prova é Deus que permite. O que você fez, a Bíblia diz que você caiu na sua própria cobiça. Então é tentação e você caiu na tentação. E Deus não tenta a ninguém. Mas quem sabe essa enfermidade que eu estou passando, ou outros, ou quem sabe alguma prova, seja financeira, falta de emprego ou qualquer outra, às vezes, quem sabe, pensando que até a fé está um pouco abalada, os nervos, seja qualquer outra coisa, preocupação, pode às vezes ser prova do Senhor, pode às vezes ser teste do Senhor em nossas vidas. E a tentação, como eu já disse, ela tem uma conotação negativa para nós. É algo colocado no nosso caminho para nos fazer pecar. Mas a prova, que é o sentido aqui de tentar, é a prova, é algo que Deus permite em nossa vida. E veja que maravilha, para nos depurar. Eu sei que não gostamos de passar por prova, mas olha que notícia boa. A prova não é para nos matar. Deus não está provando os filhos dele para matar. É para nos depurar, é para nos purificar, é para nós sermos fortalecidos. Amém? Deus não tenta ninguém, como eu já disse. Deus prova. Quem tenta é o diabo. Quando Deus permite uma prova em nossa vida, é para nos fortalecer e nos conduzir à vitória. Paulo não diz também que Deus vai livrá-lo da prova, mas com a prova Ele vai prover livramento. Então, outra coisa que a gente precisa entender: por que eu estou servindo ao Senhor e estou passando por prova? Você não lembra o que os discípulos passaram? O Senhor disse: vamos para outra margem. Eles entraram no barco e estavam indo para outra margem. O Senhor estava no barco e ele estava obedecendo o Senhor. E mesmo fazendo o que o Senhor pediu, mesmo obedecendo, não veio a prova? Não veio a tempestade? Então, amados, Deus não está dizendo que vai nos livrar de que essa prova venha. Mas Deus está nos mostrando que na prova Ele vai providenciar o livramento. Às vezes queremos ficar livres da prova e libertos do problema. Deus, temos exemplo aqui, poderia citar dois. Deus não impediu que os 3 amigos de Daniel fossem jogados na fornalha. Deus impediu? Deus impediu que seus 3 servos fossem jogados na fornalha? Não. Servindo ao Senhor, todos os 3 foram jogados na fornalha. Mas o que aconteceu na fornalha? Deus também não impediu que Daniel fosse jogado na cova do leão. Deus impediu que Daniel fosse jogado? Não. Mas o que aconteceu lá na cova dos leões? Deus não impediu que Pedro fosse para a prisão. Mas o que foi que aconteceu lá na prisão? Deus não nos livra da prova, mas Deus nos livra na prova, irmão. Portanto, aquietemos o nosso coração. Paulo fala 3 coisas acerca das provas. Primeiro é que a tentação ou prova é um fato para todos, é inevitável. Então todos nós vamos ser tentados, vamos ser provados. Tentados também, né? Também as tentações que nos sobrevêm não são únicas. Outras pessoas já passaram por elas, ou seja, tenha calma. As provações que vocês estão passando, outras pessoas também passaram. Por isso que ele diz aqui no texto que não veio provar tentação, não vos sobreveio tentação que não fosse humana. Então, a prova que passamos, outras pessoas também já passaram. Em outro momento, lá em Mateus, vai dizer: assim foram também com os profetas. Perseguiram também os profetas. Terceiro, finalmente, Deus sempre proveu uma saída para a tentação. Temos livramento divino, ele diz no versículo 13.
Paulo já tinha advertido os crentes de Corinto a fugirem da fornicação, lá no capítulo 6, 18. Agora Paulo adverte a fugirem da idolatria, no versículo 14. Portanto, meus amados, fugir da idolatria, versículo 14. Havia sempre o perigo do crente convertido e batizado, que participava da ceia do Senhor, ser convidado para ir ao templo do ídolo e participar de banquetes oferecidos aos ídolos. Paulo diz que se sentar à mesa do ídolo e ter associação com os demônios, Paulo diz que se assentar à mesa do ídolo é ter associação com os demônios. Envolver-se com ídolo é envolver-se com demônios. A idolatria, meus irmãos, é algo demoníaco. Quando se oferece um sacrifício a um ídolo, é a demônios que ele é oferecido. Moisés diz em Deuteronômio 32, 17: sacrifícios ofereceram aos demônios, não a Deus. Olha, quando não é a Deus, é a demônios. Não tem outra coisa. Está vendo a nossa preocupação com quem ainda não conheceu Jesus, com quem ainda não está servindo, ainda não entregou a vida a Jesus? Estão oferecendo sacrifícios a quem? A demônios. Isso é forte, irmãos, é duro, mas é verdade, é bíblico. É o que a Bíblia diz. Deus não divide sua glória em ninguém. Deus é um Deus zeloso. Zeloso é interessante que tem a intenção de ciúme. É claro que não é o ciúme que a gente sente, porque muitas vezes é um ciúme pecaminoso. Mas Deus tem um ciúme, um zelo. Ele é Deus seu e Ele quer que você seja todo dele. Ele não divide. A mesma verdade é proclamada pelo salmista. O Salmo 106, 37 diz: pois imolaram seus filhos e suas filhas aos demônios. A idolatria é extremamente perigosa. Ela é demoníaca, e Paulo mostra à igreja a necessidade de se afastar de qualquer ritual que tenha conotação de idolatria. Paulo então passa a usar duas ilustrações, do versículo 16 ao 22, a Santa Ceia e os sacrifícios judeus. Quando o crente participa da Santa Ceia, do pão e do vinho, ele está mantendo comunhão com o corpo e com o sangue de Cristo. Ele está entrando numa relação de intimidade com Jesus. Olha que maravilha quando você participa da ceia. Através da recordação da morte de Cristo, o crente entra em comunhão com Cristo ressurreto. Da mesma maneira, não é diferente. Olha que coisa forte. Da mesma maneira, quando o crente se assenta numa mesa e come a comida sacrificada a um ídolo, ele está participando e entrando em comunhão com os demônios. Se na Santa Ceia o crente está em contato com Jesus, na mesa do ídolo ele está em contato com os demônios. Todos os que participam do cálice, da bênção, na celebração da ceia, participam dos resultados da morte expiatória de Cristo. Versículo 16 diz: porventura, o cálice da bênção que abençoamos não é a comunhão do sangue de Cristo? Olha que comunhão. O pão que partimos não é a comunhão do corpo de Cristo? Calvino, ele diz uma frase bem interessante. Ele diz que nessa celebração da ceia, a alma tem uma comunhão tão verdadeira no sangue quanto o vinho em contato com a boca. Olha que coisa. A nossa alma, no momento da ceia, tem uma comunhão tão verdadeira com o sangue de Cristo, como é verdade o vinho ao tocar na boca. A aplicação é clara. Um crente não pode se tornar participante da comida do Senhor e participar da comida oferecida aos demônios sem expor a si mesmo a um grande perigo e sem provocar o Senhor. Versículo 18 ao 20. Considerai o Israel segundo a carne.
Não é certo que aqueles que se alimentam dos sacrifícios são participantes do altar? Que digo, pois, que o sacrifício ao ídolo é alguma coisa? Ou que o próprio ídolo tem algum valor? Antes, digo que as coisas que eles sacrificam é a demônios que as sacrificam e não a Deus. E eu não quero que vos torneis associados aos demônios. O apóstolo Paulo diz no versículo 21: não podeis beber o cálice do Senhor e o cálice dos demônios. Não se pode participar da Santa Ceia e depois ir participar de uma festa idólatra. Essas pessoas oferecem os sacrifícios aos demônios, versículo 20. Bebem o cálice dos demônios, versículo 21. E participam da mesa dos demônios, versículo 21. Esse contato com as forças demoníacas provoca zelo no Senhor. Quando o crente faz isso, ele provoca a ira de Deus. Versículo 22. Ou provocaremos zelo no Senhor? Somos acaso mais fortes do que ele? Você pode até ser mais forte do que o crente mais fraco, mas Paulo está dizendo: você é mais forte do que Deus, para usar da sua liberdade como você quer. Meus irmãos, alguns se julgam tão fortes que não, alguns aqui se julgavam tão fortes que não se importavam nem mesmo com o que Deus havia determinado. Alguns diziam: a minha consciência não me agride, eu não sinto nenhum problema com isso. Aí Paulo pergunta: você é mais forte que Deus? Você pode até se considerar mais forte que os crentes fracos, que se escandalizam em ver você assentado numa mesa de ídolos, mas você é mais forte do que Deus? Tentar Deus é loucura. Por isso Paulo é categórico em dizer: fugir da idolatria. Meus irmãos, eu vou deixar a segunda parte para o próximo domingo, se assim Deus nos permitir. E aqui eu espero em Deus que Deus tenha falado com os irmãos, que os irmãos venham meditar, leiam em casa no capítulo 10, versículo 1 ao 22, fazer uma meditação, pedir ao Espírito Santo que esteja lembrando, colocando no coração aquilo que você aprendeu nesta noite. E a gente viu a primeira parte que diz que a experiência religiosa deve ser balanceada com a precaução, cuidado e vigilância. Então, não pode ter uma experiência religiosa, ser um cristão, exercer essa liberdade cristã, gozar dessa verdade cristã sem balancear isso com precaução, com cuidado, com vigilância. E a gente viu dentro desse assunto 3 pontos. Paulo advertindo que privilégios não são garantias de sucesso. Quando eu leio isso, eu lembro de uma irmã que passou um bom tempo afastada da igreja, e depois eu fui procurar essa irmã. E ao procurar essa irmã quis mostrar a mim que estava tudo bem entre ela e Deus. E a explicação dela era o seguinte: pastor, o senhor não sabe quantas bênçãos eu tenho recebido. O senhor não sabe quantas coisas eu tenho pedido a Deus e Deus tem me respondido. Meus irmãos, privilégios não são garantia de sucesso. A gente viu aqui as bênçãos, os privilégios, os prodígios, milagres extraordinários que Israel recebeu, como nenhuma outra nação. Mas Deus não se agradou da maioria deles. Como que uma irmã acha que está tudo bem com ela só porque está recebendo privilégio, só porque está vendo Deus respondendo a oração? Ela aprende dessa forma. E pode ser. Deus é misericordioso, Deus é bondoso, Deus é longânimo. Como a irmã acha que está tudo bem com ela se ela abandona a noiva de Cristo, se ela não quer fazer parte da noiva de Cristo?
Cristo, que é a igreja. Meus irmãos, perseguir a igreja é perseguir a Cristo. Deixar a igreja é deixar a Cristo. Pecar contra o irmão, a gente vai ver no próximo assunto. Pecar contra o irmão não é somente pecar contra o irmão. Peca contra a igreja e, pior, viu? Peca contra Cristo. Pecar contra o irmão é pecar contra Cristo. Paulo adverte que privilégios não são garantias de sucesso. Em segundo lugar, Paulo adverte que um bom início não é garantia de um final feliz. Cuidado. Às vezes começamos também. O pastor Anderson uma vez já falou sobre isso aqui. Contou até um exemplo bem próximo, dentro da família dele. Pessoas que começam bem, tudo que inventa começa bem, mas nunca termina. E nós muitas vezes somos assim. Começamos a ler um livro, não terminamos o livro. Começamos a ler a Bíblia, não terminamos. É assim. Então, cuidado. Você que caminhou na caminhada cristã, não se agarre porque você tem tantos anos de igreja, não se agarre porque você está vendo bênção na sua vida, não se agarre porque você faz parte do louvor, porque você é presidente, porque você é um pastor, você é um presidente, você é um presbítero, é um diácono. Não. Por que a Bíblia diz persevere? Porque temos que continuar perseverando. Porque a Bíblia diz orar sem cessar? Porque temos que continuar orando. Porque a Bíblia diz: me alegrei quando disseram vamos à casa do Senhor. Porque você tem que estar na casa do Senhor e está ainda alegre porque está na casa do Senhor. Então, Paulo adverte que um bom início não é garantia de um final feliz. E, por último, que a gente viu, depois de ver os 5 pecados, sobre cobiça, idolatria, imoralidade, colocar Deus à prova, murmuração contra Deus, a gente viu o último ponto, que Paulo ensina que Deus pode nos capacitar para vencermos as tentações, se permanecermos fiéis à sua palavra. Deus, em Cristo Jesus, nos abençoe, nos ajude, e deixaremos a segunda parte para o próximo domingo. Vamos orar? Bondoso Deus, obrigado, Senhor. Obrigado pela Tua palavra que é viva, que é eficaz. Tua palavra que nos corrige, ó Senhor. Coisas que, quem sabe, muitas vezes, ó Senhor, temos tanto tempo de crente, ou às vezes lemos tantas vezes, mas, Senhor, não é tão esclarecedora como eu acredito que foi nessa noite, ó Senhor. Então, continua esclarecendo em nossa mente Tua palavra. Continua nos dando desejo de ler, Senhor. Tem muitas coisas que ainda não lemos. Senhor, continua nos colocando desejo de estarmos aqui, de sermos vigilantes, de sermos obedientes. Quando o Senhor disser fugir, que venhamos fugir, Senhor, e não tentar o Senhor. Senhor, que venhamos ser gratos e não murmuradores por todas as Tuas bênçãos, ó Senhor. Senhor, que venhamos acreditar, Senhor, que na prova, Senhor, ela não é para nos matar, é para nos forjar, é para nos capacitar, é para nos purificar, é para nos depurar, é para nos fortalecer no Senhor. Senhor, que nosso coração se aquiete em cada prova que o Senhor permitir. Senhor, e que possamos, ó Senhor, na prova, não olhar para o tamanho da prova, mas para o tamanho daquele que vai nos dar o livramento. Que possamos olhar na prova, que ela é pedagoga. O Senhor quer nos ensinar algo, Senhor. O Senhor quer nos capacitar. Quem sabe corrigir a nossa fé, Senhor, que está cambaleando. Quem sabe corrigir a nossa fé que está tão pequenininha como um grão de mostarda. Senhor, quem sabe, Senhor, o Senhor quer colocar fogo naquilo que está apenas fumaçando e fumegando, Senhor. Então nos ajuda, Senhor. Nos adverte cada dia, e que venhamos ter uma mente, um coração obediente ao Senhor, fazendo tudo para a glória de Deus Pai. Senhor, nos ajuda a ser conosco. Aplica tudo que eu vi nessa noite em nossos corações, que venhamos temer ao Senhor e obedecer. Que oramos e pedimos no nome de Jesus. Amém. Amém.